Muito bem, estamos de volta no Resenha da Bola, edição desta quarta-feira. Você ligado com a gente aqui no canal 8 da NET Campinas, você plugado no canal 8.tv.br, no nosso site resenhadabola.com.br, onde você dispõe de todo o nosso conteúdo, de todos os nossos programas para assistir a hora que você quiser, seja de madrugada, a hora que você tem um tempinho, vai lá, clique, todos os nossos programas estão à sua disposição. Você que está aí do outro lado já entrou em contato aqui com a gente para querer matar uma curiosidade, não é? Por que eu e o Alex Oliveira hoje estamos vestidos de vermelho? Isso nem foi combinado, mas é o seguinte, nós estamos homenageando o Internacional de Porto Alegre, que ontem se classificou aí para a sequência da Libertadores. Pensamos da mesma forma, né, Alex? Com certeza, Maurício. É uma homenagem aí ao nosso grandioso Internacional de Porto Alegre, né? Não foi combinado, como você falou, mas vamos aproveitar aí o ensejo, né? Exatamente, e já homenagear, né? E dar os parabéns pela vitória. Com toda certeza. Bem, agora vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Copa do Brasil, rodada acontecendo nesse meio de semana. Ontem, por exemplo, nós tivemos o Vitória da Bahia jogando fora de casa, acabou empatando. Pensava-se, né, que o Vitória fosse ter facilidade, quase aconteceu com o Vitória, a mesma coisa que aconteceu com o Bahia. O Bahia só que se deu muito mal, acabou perdendo, o Vitória se classificou, jogou com o Imperatriz lá no Maranhão, conseguiu empatar fora de casa. E aliás, eu estava vendo um pouquinho desse jogo, o Alex, o time do Vitória, o que tem de ex-jogador da Ponte Preta lá é uma grandeza. O Gerson Magrão tá lá, o Vico tá por lá, o Thiago Carleto, que já passou pela Ponte, também está lá, sem contar o treinador que é o Geninho, né, que também um dia já treinou a Ponte Preta. O pessoal está remontando aí o Vitória para os campeonatos dessa temporada, o Vitória que não foi bem na temporada passada, mas esse time não deu liga ainda, não vem dando nem no Campeonato Baiano, nem na Copa do Nordeste. Olha, sofreu para se classificar na Copa do Brasil. Para você ver, Maurício, a dificuldade que né, de disputar uma competição como a Copa do Brasil e diante do Imperatriz do Maranhão, que pouco se fala, né, que pouca projeção tem a nível nacional, e o Vitória, né, com todo o seu nome, a sua grandeza, passando realmente dificuldade nesse jogo, né, foi um jogo difícil para o Vitória, e é o que você fala, né, Maurício, futebol é jogado, e tem que jogar dentro das quatro linhas, né, não importa nome, quando entra lá, o bicho pega e vence quem realmente joga melhor. É verdade. E Copa do Brasil, amanhã a Ponte Preta entra em campo lá em Novo Hamburgo para enfrentar a equipe local, a equipe do Novo Hamburgo. Por sinal, os gaúchos do Novo Hamburgo também estão em crise. No último sábado, o Novo Hamburgo perdeu pelo Campeonato Gaúcho exatamente para o Internacional de Porto Alegre. E olha que o Inter também poupou alguns jogadores titulares, visando aí o compromisso da Copa Libertadores da América. Inclusive, o técnico que era o Julinho Camargo foi demitido no domingo. Ontem o Novo Hamburgo apresentou o seu novo treinador, que é o Benhur Pereira, portanto, novo comandante do Novo Hamburgo. Ele não conhece muito bem, obviamente, os seus jogadores, tem pouco tempo aí para treinar, mas de qualquer maneira ele deve aproveitar praticamente a mesma base que o treinador anterior tinha mandado a campo. E o time do Novo Hamburgo, ele tem algumas figuras conhecidas, ou pelo menos duas, que eu tenho lembrança. Lá joga o Diego Ivo, zagueiro, que também passou aqui por Campinas, também já jogou na Ponte, recentemente estava no Paysandu, e tem o Itaqui, jogador que também já passou aqui pelo futebol de São Paulo. Vê se você conhece mais alguém nesse time. Jackson é o goleiro, Chicão, Wesley, Diego Ivo e Romano, Bertotto, Itaqui, Mossoró e Felipe Lima, Juba e Alisson. Esse é o provável Novo Hamburgo para enfrentar a Ponte Preta amanhã. Maurício, eu de fato não conheço, né, essa relação que você me passou agora de jogadores, mas é como eu falei, jogo é jogado, né, o Novo Hamburgo com certeza vai dar trabalho, a Ponte Preta precisa fazer a sua lição de casa, ela precisa passar
por esse jogo, né, com uma vitória, que vai dar até moral, confiança, né, para se recuperar também no Campeonato Paulista. E a confiança ela só recupera vencendo jogos, jogando bem, e realmente a Ponte Preta ela precisa vencer neste momento para começar a se firmar novamente, Maurício. Bem, com relação à Ponte Preta, Gilson Kleina comandou atividades fechadas antes da viagem lá para o Rio Grande do Sul, e hoje pela manhã, nas entrevistas coletivas, porque nós tivemos 2 personagens que atenderam à imprensa, o primeiro deles, que conversou inclusive com a nossa reportagem, foi o Betão, o preparador de goleiros da Macaca. E ele atendeu a imprensa especificamente para explicar a questão do Ivan, goleiro que até domingo defendeu a seleção brasileira pré-olímpica, lá no torneio que aconteceu na Colômbia. Ele já está em Campinas, mas ganhou uma folga, até porque ele não teve praticamente férias, né? No começo do ano, já estava treinando com a seleção brasileira, com 72 dias, daqui a pouco vocês já vão ouvir aí o Betão na entrevista coletiva, fora. Então, ele só se representa a Ponte Preta amanhã. Então, não viajou, obviamente, com os demais companheiros. O Igor Vinhas segue sendo titular da Macaca para o jogo diante do Novo Hamburgo, e o Ivan estará à disposição apenas para o jogo de segunda-feira próxima diante do Ituano, já pelo Campeonato Paulista. Mas vamos acompanhar aí a entrevista do Betão, preparador de goleiros da Ponte Preta. Quer saber, o Ivan tem condições de jogo contra o Novo Hamburgo, vai viajar com a delegação, e se você também já conversou com o atleta? Bom dia a todos, né? Já conversei com o atleta e por opção da gente ele está apto a ir para o jogo, sim, mas por escolha minha, sentei com o Gils, com toda a comissão, a gente achou prudente não levar para esse jogo. Ele está 78 dias fora da Ponte Preta, então ele não, teve uma reformulação muito grande, ele não conhece nem o nome de alguns atletas. Então a gente achou prudente nesse momento, né, deixar de fora. Eu já tinha conversado com ele pelo telefone, também conversei com o Igor, com toda a comissão, e a gente definiu que nesse jogo mantém o Igor para esse jogo do Novo Hamburgo. Mas a definição é você que define que o goleiro que vai ser titular? Eu conversei com o Gilson. A ideia principal de se manter o Igor para esse jogo, justamente por o Ivan não conhecer, não estar em conjunto com ninguém, ele não sabe o nome dos atletas, né? Então eu achei prudente da minha parte. A gente sabe que o Igor está tendo um bom desempenho, não tem nada de lesão, então acho que com essas situações poderia se repensar, mas como o desempenho do Igor vem sendo bom, para esse jogo a gente acha que é importante a manutenção do Igor. E aí já vem a pergunta então, para o jogo contra o Ituano, pode ter essa disputa, você já tem na sua cabeça quem vai jogar ou vai depender da volta do Ivan na reapresentação? Na verdade, para o jogo de Ituano já está definido na minha cabeça, eu só não preciso falar agora, né, porque a gente deixa acontecer mais próximo ao jogo, mas já está definido e até os próprios atletas já sabem o que vai acontecer, entendeu? Fica surpresa então. Não, fica surpresa só para o pessoal, mas a gente já tem definido essa situação. Beleza. Ô Betão, eu queria que você fizesse uma avaliação aí geral do Ivan, né, no Sul-Americano, o que você achou da campanha dele, e também uma avaliação até aqui do Igor Vinhas nesses primeiros 5 jogos do Paulistão, avaliação dos dois aí que você... Bom, vou começar primeiro com o Igor, que está comigo, né? Eu acho que a gente é colocado à prova toda a situação. Falei para ele já desde antes, falei, ó, vamos questionar você agora como você vai ser sendo o titular, porque até então ele entrava no lugar do Ivan, então vamos falar que tem menos responsabilidade. Então eu acho que ele correspondeu bem. Aí viria a outra pergunta, como ele vai reagir nos jogos contra os times grandes? Ele reagiu bem. Então toda vez a gente é questionado e toda vez a gente é colocado à prova, né? E eu acho que ele teve um bom desempenho. A gente tem bastante a melhorar, a gente é pés no chão, né? Como eu sempre falo para eles, não se empolgar quando faz um bom jogo, mas também quando tiver erro não precisa achar que o mundo acabou. Com relação ao Ivan, a gente vendo de longe, eu acho que foi uma situação, eu conversei até com ele falou, Beto, é um campeonato de alto nível, eu tive bons e maus momentos. Ele começou no primeiro jogo, ele foi dar um drible numa primeira bola, ele passou por uma situação onde ele foi vaiado o jogo todo por aquilo, ele pegava na bola, ele era vaiado. Então eu vejo que como aprendizado também foi importante, ele teve que jogar numa situação adversa do que ele está acostumado, e ele fez um bom jogo. Depois ele veio a falhar, mas a importância também de se ter personalidade. O goleiro não tem o próximo jogo, a gente tem o
que se recuperar durante o jogo. E mesmo ele tendo errado no gol, ele conseguiu fazer uma defesa importante no fim do jogo, cara a cara, e que manteve a situação do Brasil de só vencer o último jogo. Então eu acho que a nível de aprendizado foi muito bom. Eu acho que alternou em alguns momentos. Eu costumo brincar uma coisa, que eu até falei com ele. Falei, estavam fazendo muita lambança na sua frente, você quis entrar junto, né, no jogo que ele errou. Ele não se conteve em ficar. Mas eu acho que faz parte saber trabalhar sobre pressão e trabalhar sobre erro. O que define para mim muito bem o goleiro, errar todos vão errar. É esses erros serem espaçados. Então eu conheço muito bem o Ivan. Ele errou em gol? Já errou. Eu falei para ele, Ivan, esse de passar no raio de ação como foi esse da seleção, eu não tinha visto ainda. Ele está há 2 anos atuando como profissional. Então a gente tem que... Esse espaçamento das falhas eu acho muito importante. O goleiro não pode começar a errar muito, entendeu? Mas eu acho que o mais importante, eles conseguiram o objetivo deles. Ele conseguiu se manter jogando, ele terminou com a vaga da Olimpíada, então acho que isso é o mais importante. Bacana, obrigado. Betão, a gente até na década passada via muito reclamação sobre as bolas todo ano que começava, né? Falavam que a bola mudou, que estava mais rápida, fazendo efeito. Acho que se tem alguém que está trabalhando bem com a bola da Copa do Brasil é você. A gente acompanha os treinamentos. Tá mudando essa bola de novo ou hoje em dia é tudo igual? Como que você está preparando para essa mudança, o Igor Vinhas? Muda a questão dela ser um pouco mais leve, de você pegar nela, se achar que a batida na bola muda um pouquinho. Mas eu vou falar a verdade pra você, eu não tenho esse pensamento não, falo pros goleiros toda hora. Você quer jogar em alto nível, não dá pra ficar questionando sobre bola. Teve uma época que o campeonato italiano, o mandante jogava com a dele, então o mandante era Adidas, o outro era Nike, então não dá pra ficar reclamando. A gente tem adaptação rápida, tem que isso eu não costumo. Ela muda muito pouco, né? Não dá pra se usar já isso como muleta. Eu vou pra um jogo e a bola pode me atrapalhar. Não atrapalhar nada. Eu não vejo isso como desculpa pra uma situação que possa vir a acontecer, que não vai acontecer. Roberto, você fez uma análise aí da atuação do Ivan na seleção, mas a gente sabe que ele tem muita personalidade. Eu me lembro num jogo Ponte Corinthians aqui, que ele de frente com o Nadson, se eu não me engano, ele deu um corte dentro da grande área e saiu jogando. Foi contra o São Paulo, né? Ele deu um corte, o jogador acabou ficando na saudade e ele saiu jogando. Isso mostra que o goleiro também tem muita personalidade, né? Eu acho que nesse caso em específico eu dei dura nele. Eu acho que personalidade tem que ter, mas eu acho que tudo tem que ser ler o risco. Então eu lembro muito bem desse lance porque a gente faz a correção. Então assim, ele tinha opção de 2 passes, ou fazer a inversão no Reginaldo, ou era um passe por dentro no João Vitor. Ele fez a opção do drible, ele demorou um pouco, fez a opção. Então eu não acho correto. Até no scout, nas anotações eu marquei como errado porque ele fez a escolha errada. Mas personalidade e liberdade para fazer o goleiro tem que ter. Então eles não têm que fazer as coisas para agradar o treinador de goleiro ou ninguém. Eles têm que resolver o problema lá dentro. E às vezes é com o pé, com a mão, ele precisa resolver o problema. Agora, para jogar na Ponte Preta precisa personalidade. Hoje nas categorias de base é um dos principais requisitos do goleiro. É a gente ver se ele tem personalidade, porque senão não vai jogar em cima. Em cima é uma cobrança muito grande, a gente sabe que... A gente fala, Ponte Preta forma goleiro. Forma, mas para jogar aqui tem que ter muita personalidade. Essa é uma das principais características. Aí o Betão, preparador físico, preparador de goleiros também, da Associação Atlética Ponte Preta. Aliás, é difícil, né? A gente ver o Betão numa entrevista coletiva. É uma das raras oportunidades de observarmos o preparador de goleiros da Ponte Preta. Mas nessa oportunidade, Alex, tinha tudo a ver ele falar, porque quando você tem no elenco 2 jogadores de alto potencial para uma posição, e principalmente para o gol, realmente o responsável pela preparação tem que ser elogiado. E no caso, o Betão, ele tem aquele problema que todo preparador gostaria de ter, ou seja, 2 atletas com potencial para serem os titulares. Claro que existe aquela questão da meritocracia. O Ivan saiu para defender a seleção brasileira. Então é muito provável que a partir de segunda ele reassuma a condição de titular no gol da Ponte Preta. Mas o Igor está aí, e se o Ivan for negociado no meio da temporada, e a tendência é que isso aconteça, a Ponte está bem servida e está tranquilo. Muito bem servida, né, Maurício? Eu acho que o Igor mostrou isso nas partidas que realizou, né, anteriormente.
e vem mostrando diariamente, né, essa evolução. Mas é como você falou, o Ivan é um caso à parte, é um jogador de seleção brasileira, é um goleiro que está aí na vitrine do futebol mundial, né? E com certeza não deve ficar na Ponte por muito tempo. E a Ponte, mais uma vez, se consagrando aí como uma grande formadora de goleiros, né? A Ponte Preta, ela sempre teve essa história de formar grandes goleiros, né? Tivemos aqui Carlos, João Brigatti, né? E essa história começou lá atrás com o Valdir Pérez. Valdir Pérez, né? Nosso grandioso Valdir Pérez. Então, assim, realmente a Ponte Preta está muito bem servida nessa posição. E tomara que o Ivan volte logo também, para que ele dê continuidade no trabalho, né? Seja negociado e o Igor, de fato, venha aí e assuma a posição de goleiro, como fez muito bem nessas últimas partidas. E só para lembrar, o Igor Vinhas, ele não é formado na base da Ponte, né? Ele veio para cá já como atleta profissional, inclusive 2 anos atrás, o Igor Vinhas era goleiro do Capivariano. E ele rodou por algumas equipes antes de vir aqui para Campinas, mas foi aqui que ele se aperfeiçoou, porque eu me lembro, na época em que transmitia jogos do Capivariano pela Raízes FM, aliás, um grande abraço para o pessoal lá de Capivari, e o Igor Vinhas não era tão bom goleiro como aqui na Ponte Preta. Aqui realmente ele se firmou e vive essa fase fantástica. Então, é por isso que eu disse, méritos para quem está trabalhando com o Igor aqui na Ponte Preta, no caso hoje o Betão. Com certeza, o Betão também, parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo, né? E o Igor, como você falou, o goleiro, Maurício, ele tem um ritmo de treino diferente, né? Um ritmo muito forte, né? Inclusive, até quem é da posição fala, né? O jogo, na verdade, ele é jogado durante a semana, porque no final de semana, ele, logicamente que é o jogo oficial, mas durante o jogo o goleiro não é tão usado, não é tão acionado como nos treinos. Então nos treinos ele tem que treinar como se ele estivesse jogando, né? É uma posição dificílima, é uma posição que realmente requer muito trabalho, e o Igor está de parabéns aí pelo que vem mostrando na Ponte Preta nesses jogos aí. Bem, o provável time da Ponte Preta para amanhã deve ter Igor Vinhas no gol, Apodi sendo mantido na lateral direita, o Wellington Carvalho e Henrique Trevisan no miolo de zaga e o Guilherme Lazzaroni na ala esquerda, meio campo com o Reis, Dauan e João Paulo. O ataque, aí uma dúvida, Felipe Saraiva ou Darley, mas como o Saraiva entrou bem diante do Palmeiras, deve ser o titular, Bruno Rodrigues e também o Roger. Portanto, essa deve ser a equipe do Gilson Kleina para o jogo de amanhã. Vamos a mais um intervalo aqui no nosso Resenha da Bola. Daqui a pouco vamos falar do Guarani. Eu disse que hoje é um dia importante na história do Bugre. Daqui a pouco você vai saber por que. Não saia daí, porque o Resenha da Bola volta já já.